Era uma tarde comum em São Paulo, quando Eduardo, um homem de terno bem ajustado e olhar exausto, caminhava em direção ao carro, acompanhado de seu filho Miguel, que tinha apenas 8 anos. O menino segurava firmemente a mão do pai, observando com curiosidade cada movimento da rua. O trânsito frenético, os sons variados e as pessoas apressadas tornavam tudo rotineiro. De repente, Miguel parou, soltou a mão do pai e apontou para o outro lado da calçada. Pai, disse ele, franzindo a testa, aquela senhora não é a vovó que faleceu? Eduardo, surpreso, seguiu o olhar do filho. Sentada na calçada, uma mulher extremamente magra, com cabelos grisalhos desgrenhados e vestes rasgadas, fixava o olhar no chão, balançando levemente o corpo. Por um breve momento, o coração de Eduardo hesitou. O semblante, as mãos finas e marcadas e a maneira como segurava um lenço velho no colo eram idênticos aos de sua mãe, Dona Célia, que ele acreditava ter enterrado anos atrás. Ele tentou rir, mas sua voz saiu trêmula. Impossível, filho! A vovó não está mais aqui, lembra? Miguel continuava a observar a mulher insistindo. Mas é igualzinha, pai. Veja o cabelo, veja como ela se senta. Parece a vovó quando contava histórias para mim. Eduardo respirou fundo, sentindo uma pressão no peito. Algo dentro dele clamava para que atravessasse a rua, mas ao mesmo tempo, uma voz fria em sua mente tentava ser racional. É só uma coincidência, sua mãe morreu, você viu o caixão? No entanto, o que Eduardo descobriria a seguir ninguém poderia imaginar. A simples pergunta do filho viraria sua vida de cabeça para baixo. Aquele encontro não apenas transformaria sua existência, mas também o destino de toda uma família. Então, acomode-se, respire fundo e acompanhe-me até o final, porque o que ocorreu a seguir pode apertar seu coração e talvez até trazer lágrimas aos seus olhos. E antes de prosseguir, conte-me nos comentários de que cidade você está assistindo a essa história. Eduardo deu um passo à frente, depois outro. A cada metro que se aproximava, o mundo ao seu redor parecia desaparecer. A mulher levantou lentamente o rosto e, por um instante, seu olhar perdido e vazio cruzou com o de Eduardo. Ele congelou ao reconhecer aquela expressão, aquele olhar assustado e aquele pequeno tremor nos lábios. Era inconfundível. Era sua mãe. Miguel, assustado, sussurrou: Pai, é ela, né? Eduardo não respondeu. Seus olhos estavam marejados e seu corpo tremia. O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. Do outro lado da rua, a idosa murmurou algo quase inaudível. Dudu, o apelido que só ela usava. Naquele momento, Eduardo soube que a mulher que sua esposa afirmara estar morta estava, na verdade, viva e abandonada na rua. Paralisado, ele observou a figura dela na calçada, como se o tempo houvesse congelado. A voz fraca e trêmula dela ainda ressoava em sua mente, e um nó se formou em sua garganta, transportando-o para o passado. Era como se estivesse de volta à pequena casa onde cresceu, na Vila Mariana. Recordou-se da mãe lavando roupas à noite, após um longo dia de trabalho, cantando suavemente para disfarçar o cansaço. O aroma do café fresco, as sandálias desgastadas e a frase que sempre proferia antes de ele sair para a sua escola surgiram em sua memória. Meu filho, estuda, tá? O estudo é o único dinheiro que ninguém te tira. Dona Célia era uma daquelas mulheres que nunca mediam esforços. Criou o filho sozinha, trabalhando como costureira, enfrentando filas, chuva e solidão, mas sempre com um sorriso no rosto. Ela sonhava em ver o filho doutor e conseguiu. Eduardo cresceu, estudou e tornou-se um empresário respeitado, mas com o sucesso veio também o afastamento. Ele se recordava nitidamente da última vez em que a mãe visitou seu apartamento. Lívia, sua esposa, torceu o nariz ao vê-la chegar com uma sacola de pão de queijo e um cobertor feito à mão, e Eduardo se lembrou da reclamação da esposa. Sua mãe não pode aparecer assim sem avisar. Ela entra,
Mexe nas coisas, esquece tudo. Dona Célia, com um olhar triste, apenas sorriu e respondeu: Ah, é que eu queria ver o Miguel. Fiz o pãozinho que ele gosta. Envergonhado com a reação da esposa, Eduardo pediu: Mãe, da próxima vez me avisa antes, tá bom? Ela baixou a cabeça, disfarçando a dor, e respondeu: Tá certo, meu filho. Desculpa o incômodo. Naquele dia, ele a acompanhou até o ponto de ônibus, sem imaginar que seria a última vez que a veria em casa. Alguns meses depois, Lívia o informou que a mãe havia sido internada devido a problemas de memória. Pouco tempo depois, chegou a notícia de que Dona Célia havia falecido, e a ligação do asilo naquela manhã o fez desabar em lágrimas. Ele não questionou, confiou. Agora, ao olhar para aquela mulher suja, frágil e esquecida no meio da rua, o peso da culpa começou a apertar seu peito. E se tudo tivesse sido uma mentira? E se a mulher que ele mais amou tivesse sido simplesmente deixada para morrer esquecida? Miguel puxou sua mão, trazendo-o de volta ao presente. Pai, ela tá olhando pra gente. Eduardo respirou fundo, enxugou as lágrimas disfarçadamente e murmurou: Fica aqui, filho. O papai vai ali rapidinho, tá? Com o coração acelerado, atravessou a rua e, ao se aproximar, a idosa o encarou com um semblante assustado, tentando ocultar o rosto com o lenço. Dona Célia, sussurrou ele com a voz embargada. Sou eu, Dudu. Ela franziu a testa, confusa. Dudu morreu, minha nora disse. Ele não quis mais me ver. Essas palavras penetraram fundo, mais cortantes que qualquer lâmina, fazendo Eduardo sentir as pernas fraquejarem. O vento soprou forte, como se o tempo estivesse o punindo por cada instante de afastamento. Ajoelhou-se, segurou as mãos dela e chorou. Mãe, estou aqui. Nunca te deixei. Me perdoa. No entanto, ela não compreendeu. Apenas esboçou um sorriso frágil e comentou: Está frio hoje, né, moço? Eduardo a envolveu em um abraço, onde sentiu o peso de anos de silêncio e arrependimento. Aquela era apenas a ponta do iceberg de uma verdade prestes a emergir. Uma verdade que desmoronaria tudo o que ele acreditava sobre sua família. Entrou no carro em um silêncio pesado, com as mãos tremendo sobre o volante. Miguel o observava pelo espelho retrovisor, com um olhar apreensivo. O menino queria fazer perguntas, mas o pai não conseguia articular uma palavra. No banco de trás, o olhar da criança transmitia a percepção de que algo muito sério estava em jogo. A imagem daquela senhora sentada na calçada, sussurrando seu nome, não saía da mente de Eduardo, e seu peito doía. Precisava de respostas. Respirou fundo, retirou o celular do bolso e discou para Lívia. Amor. A voz dela soou serena, quase gélida. Lívia, preciso que você me conte a verdade. Sua voz tremia. Onde minha mãe foi enterrada? Houve uma pausa interminável. Do outro lado da linha, apenas o som da respiração dela. Eduardo apertou o volante com força, o coração disparado. Como assim, Lívia? O que está acontecendo? Estou te perguntando porque acabei de vê-la viva na rua. O silêncio que se seguiu parecia se arrastar, até que ela respondeu hesitante. Eduardo, pelo amor de Deus, você deve ter se confundido. A sua mãe? Eu não me confundi, gritou ele, interrompendo-a. Era ela, Lívia, o mesmo rosto, o mesmo jeito de falar, até o lenço que usava. Do outro lado, Lívia engoliu em seco, sua voz agora vacilante e nervosa. A tensão no ar era palpável e Eduardo se perguntava até onde aquela conversa o levaria. Amor, olha, você está cansado. Isso é coisa da sua cabeça. A dona Célia foi cuidada até o fim. Quem esteve no enterro, Lívia? Porque eu não vi o corpo. Você não me deixou ver. Disse que era melhor eu guardar a boa lembrança dela. Você mentiu para mim? Não mentiu? O silêncio dela confirmou todas as suas suspeitas. Nenhuma palavra, nenhuma justificativa, apenas o murmúrio do ambiente, como se ela estivesse caminhando de um lado para o outro,
perdida em seus próprios pensamentos. Diga, Lívia, o que você fez com a minha mãe? Ele exclamou com a voz embargada. Finalmente ela respondeu, quase em um sussurro. Eu não consegui suportar mais, Eduardo. Ela começou a esquecer as coisas, quebrava tudo, dizia que ia buscar o pai no mercado. Eu não sabia como lidar com aquilo. Eduardo fechou os olhos, sentindo as lágrimas ardendo. Então você abandonou minha mãe na rua? É isso, Lívia? Ele tentou se justificar, mas a verdade era dolorosa. A levei a um asilo, mas ela fugia toda semana, Eduardo. E um dia ela desapareceu. Eu não consegui encontrá-la e tive medo, medo de te contar. Então você preferiu me fazer acreditar que ela morreu? Ele interrompeu, chocado. Você me deixou chorar pela minha mãe, sabendo que ela poderia estar passando fome. Do outro lado, a voz dela começou a vacilar. Eu achei que era o melhor para você. Eduardo desligou. Suas mãos tremiam tanto que o celular quase escorregou. Nesse momento, seu filho perguntou em um tom suave: Pai, a mamãe mentiu? Eduardo virou o rosto e encontrou os olhos do menino. Sim, filho, ela mentiu. O garoto baixou a cabeça sem compreender totalmente, mas sentindo o peso da situação. Eduardo permaneceu parado por alguns instantes, ouvindo o ruído da cidade soar distante. Sem pensar muito, ligou o carro e retornou ao lugar onde havia encontrado a mãe. Precisava encontrá-la novamente, precisava reparar o que ainda era possível. No trajeto, as lembranças surgiam em flashes. A infância, os sacrifícios dela, o orgulho no dia da sua formatura. Aquela mulher que lhe deu tudo estava perdida, sozinha, esquecida. Ao chegar, Eduardo olhou para ambos os lados da rua, mas ela não estava mais ali. Apenas o cobertor rasgado e o lenço caído na calçada permaneceram, o mesmo lenço que ela usava ao preparar o café. Ele se ajoelhou, pegou o lenço e o levou ao rosto. Era o aroma dela, um perfume de lar, de tempo, de amor antigo. Será que ainda havia esperança de encontrá-la? As lágrimas começaram a cair e, ali, naquela calçada fria, Eduardo prometeu a si mesmo que encontraria sua mãe, custasse o que custasse. A partir daquele momento, nada seria igual, pois agora Eduardo compreendia que o amor verdadeiro de uma mãe nunca se apaga, mas a culpa de um filho pode perdurar por toda a vida. Aquela noite parecia interminável, enquanto ele dirigia pelas ruas de São Paulo sem um destino definido, os olhos explorando cada esquina, cada marquise, cada sombra que se movia na calçada. O lenço desgastado de Dona Célia repousava sobre o banco do passageiro, e de tempos em tempos, Eduardo lançava um olhar para aquele pedaço de tecido, como se ele pudesse ser a chave para encontrá-la. À medida que a madrugada avançava, o trânsito se tornava mais leve e a chuva caía fina, embaçando o vidro do carro. Ele decidiu parar em frente a uma padaria ainda aberta, em busca de informações, qualquer pista que pudesse ajudar em sua busca. Ao entrar, completamente encharcado, seu olhar estava perdido, e o atendente, um homem de meia idade, o observou com curiosidade e perguntou se estava bem. Eduardo respirou fundo e respondeu: Amigo, você já viu por aqui uma senhora idosa com cabelo grisalho, magra, sempre usando um lenço colorido, que fala coisas desconexas e parece um pouco perdida? O homem assentiu lentamente, afirmando que a conhecia, mencionando que ela aparecia às vezes, pedia café e ficava por perto da praça, dormindo sob a proteção de seu Antônio, o proprietário da bicicletaria. O atendente fez uma pausa e acrescentou: Ela sempre menciona um tal de Dudu. O nome cortou o ar como uma lâmina afiada, despertando em Eduardo uma nova esperança. Agradecendo, ele saiu apressado em direção à praça indicada, enquanto as ruas molhadas refletiam a luz da chuva. Ao avistar uma marquise com alguns cobertores amontoados, aproximou-se com cautela, mas um homem envolto em um casaco grosso o observou com desconfiança. Boa noite, amigo, disse Eduardo.
tentando manter a serenidade. Estou à procura de uma senhora que costuma dormir por aqui com cabelo branco, que às vezes fala sozinha. O homem o encarou, coçando o queixo, e questionou se tratava de Dona Célia. Isso mesmo, respondeu Eduardo rapidamente. A Dona Célia. O homem confirmou que a conhecia, acrescentando: Ela é boa gente, vive esquecida, coitada. Fala de um filho que ficou rico e prometeu voltar para buscá-la. Nesse momento, Eduardo desviou o olhar, sentindo o peso da culpa sobre seus ombros, e perguntou: E onde ela está agora? Hoje cedo, o pessoal da caridade veio aqui e levou Dona Célia para um abrigo improvisado na rua de baixo, porque a chuva está forte. Fica ali perto do viaduto. Assim que Eduardo ouviu isso, não esperou o homem terminar e correu para o carro, seguindo rapidamente para o local. Ao chegar, avistou uma tenda simples feita de lona azul, onde algumas pessoas estavam deitadas em colchonetes enquanto um grupo de voluntários distribuía sopa. Aproximou-se com cautela, os olhos ansiosos em busca dela, e encontrou Dona Célia sentada em um canto, com uma manta sobre as pernas, o olhar distante e o cabelo úmido. Mãe! Sussurrou, ajoelhando-se ao lado dela, sentindo o coração acelerar. Ela virou o rosto, oferecendo um leve sorriso, e ele voltou rapidamente para trazer pão. Neste momento, lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, chorando como não fazia desde a infância. Não, mãe, sou eu, o Dudu. Ela franziu a testa, confusa, mas acariciou o rosto dele com a ponta dos dedos. Dudu, meu menino, sussurrou com a voz frágil. Pensei que você tivesse partido para sempre. Ele segurou a mão dela com firmeza e declarou: Nunca mais vou te deixar sozinha, tá? Eu prometo, mãe. A mulher sorriu, com os olhos marejados, apoiando-se na cabeça no ombro dele. Por um breve momento, o tempo pareceu suspenso, e o barulho da chuva lá fora, bem como o murmúrio das pessoas, tudo se desvanecia. Eduardo sentiu que aquele abraço apagava anos de separação, mas ao mesmo tempo de uma raiva silenciosa crescia dentro dele por ter sido enganado, por permitir que a mãe sofresse e por não ter percebido antes a sua situação. Ele tinha plena consciência de que dali em diante nada mais importava, nem dinheiro, nem status, nem empresa. O único objetivo era reconstruir o que o tempo e as mentiras haviam destruído. Com a ajuda dos voluntários, levou Dona Célia até o carro, cobrindo-a com uma manta, e fez uma promessa a si mesmo de que cuidaria dela até o último dia. Enquanto dirigia de volta para casa, olhou pelo retrovisor e viu a mãe adormecida, com o rosto sereno pela primeira vez em muito tempo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se com a chuva que batia no vidro. E foi naquela madrugada silenciosa que Eduardo compreendeu o verdadeiro significado da palavra amor. Não aquele proclamado em promessas, mas aquele vivido no sacrifício e na redenção. A chuva não dava trégua quando Eduardo estacionou o carro em frente ao pronto-socorro. As luzes frias refletiam no asfalto molhado, e o som distante das ambulâncias ecoava em sua mente, levando-o a refletir sobre o que realmente importa na vida. Se você chegou até aqui e essa parte te tocou, deixe seu apoio para fortalecer a história. Isso faz toda uma diferença e me mostra que você deseja mais narrativas emocionantes como esta. No banco de trás, Dona Célia dormia envolta no cobertor. Seu rosto estava pálido, o cabelo úmido colado à testa. Eduardo abriu a porta com cuidado, pegou-a nos braços e correu para dentro do hospital. Gritou ofegante: Enfermeira, por favor, alguém me ajude! Uma enfermeira apressou-se em sua direção com uma maca, questionando rapidamente: O que aconteceu com ela? Eduardo respirou fundo, tentando manter a voz firme. Ela estava na rua, é minha mãe, acho que está muito fraca e tem Alzheimer. A enfermeira assentiu, já examinando rapidamente a mulher, e pediu que ele aguardasse na sala de espera.
Enquanto Eduardo permanecia sozinho, segurando o lenço da mãe nas mãos, os minutos se arrastavam como se fossem horas. O eco de passos e vozes no corredor aumentava sua ansiedade. De repente, uma lembrança surgiu em sua mente. A voz da mãe, muitos anos atrás, dizendo: Dudu, se um dia eu ficar velhinha e te causar problemas, promete que não me deixarás sozinha, tá? Ele fechou os olhos e lágrimas brotaram, pois havia prometido, mas quebrou essa promessa sem perceber. Após quase uma hora, a médica finalmente apareceu. O senhor é o filho da dona Célia? Perguntou. Sou sim, doutora. Ela vai ficar bem? A médica fez um gesto para que ele se sentasse e começou a explicar. Ela está desnutrida, desidratada e apresenta sinais de pneumonia leve. O que mais nos preocupa, porém, é seu estado mental. O Alzheimer dela já está bastante avançado. Ela mal reconhece alguém e vive em constante confusão. Com a cabeça baixa e abatido, Eduardo respondeu: Eu não sabia. Disseram que ela Vâmula havia morrido. A médica olhou para ele, perplexa. Como assim? Ele suspirou profundamente e explicou. A esposa dela me disse que minha mãe tinha falecido e eu acreditei. A médica, sem palavras, apenas assentiu. O senhor agiu corretamente ao trazê-la. Agora ela precisará de cuidados contínuos. Ao se aproximar do leito, viu Dona Célia dormindo serenamente. Ele segurou a mão dela, acariciando os dedos finos e enrugados, e sussurrou: Me perdoa, mãe. Eu deveria ter te procurado. Deveria ter sentido sua falta de verdade. De repente, ela abriu lentamente os olhos e o fitou. Dudu, murmurou com a voz fraca. Ele sorriu entre as lágrimas e respondeu: Sou eu, mãe. Sou eu. Ela o observou por um instante e, com um olhar distante, disse: Você veio? Sonhei que você vinha me buscar. Eduardo apertou a mão dela, lutando contra o choro. E nunca! Mas vou te deixar, tá? Ela fechou os olhos novamente, um leve sorriso nos lábios. Nos dias seguintes, Eduardo permaneceu no hospital, dormindo em uma poltrona ao lado da cama da mãe. Ele a alimentava, contava histórias do passado e cantava as músicas que ela apreciava. As enfermeiras começaram a se apegar àquela senhora doce que chamava o filho de meu menino. Em certos momentos ela parecia retornar, reconhecendo Eduardo, falando sobre sua infância e lembrando das festas juninas do bairro. Contudo, logo o esquecimento voltava, como uma neblina que apagava tudo. Em uma dessas manhãs, enquanto Eduardo a ajudava a comer, ela olhou em seus olhos e disse: Você se parece com meu filho, o Dudu. Ele sorriu carinhosamente e perguntou: É porque eu sou o Dudu, mãe? Ela balançou a cabeça confusa e respondeu: Não, o Dudu não vem mais. A mulher dele diz que ele não me queria. Sentindo seu coração se despedaçar, Eduardo não discutiu. Segurou a mão dela e, com uma voz suave, afirmou: Mesmo que ele não venha, eu cuidarei da senhora. A médica, que observava à distância, aproximou-se e, em um tom sereno, aconselhou: Continue conversando com ela, senhor Eduardo. Mesmo que pareça que ela não compreenda, o coração sempre escuta. Aqueles conselhos ficaram gravados em sua mente. Naquela noite, enquanto observava a mãe adormecer, Eduardo tomou uma decisão importante. Ele percebeu que cuidar dela não era suficiente. Precisava desvendar todas as mentiras de Lívia e entender por que ela havia sido capaz de apagar a existência de uma mulher tão bondosa. Essa escolha o conduziria a uma descoberta ainda mais dolorosa e a uma reviravolta que alteraria o destino de todos. O sol começava a nascer quando Eduardo deixou o hospital. Seu rosto cansado denunciava a noite em claro ao lado da mãe, e o vento frio da manhã soprava em seu rosto. No entanto, a dor que sentia no peito era muito mais intensa do que qualquer frio. As palavras da mãe ressoavam incessantemente. A mulher dele disse que ele não me queria. Ele sabia que precisava voltar para casa, olhar nos olhos de Lívia e ouvir, sem telefonemas ou desculpas, toda a verdade.
O trajeto até o condomínio parecia mais longo do que nunca. Ao estacionar, notou as luzes da casa acesas. Ela ainda estava acordada. Entrou sem bater e encontrou Lívia na cozinha tomando café com os olhos inchados de tanto chorar. Ao vê-lo, levantou-se rapidamente e disse: Eduardo, eu estava desesperada. Você sumiu a noite inteira. Ele se aproximou lentamente com um olhar que misturava dor e raiva e respondeu: Fui procurar minha mãe. Ela congelou, a xícara escorregou de sua mão e caiu no chão, estilhaçando-se. O silêncio que se seguiu era sufocante e ele prosseguiu. Eu a encontrei, Lívia, na rua, sozinha, suja, com frio. Sua voz tremia, mas era firme, e a revelação de que ela estava viva o tempo todo o deixou inquieto. Eduardo não se deixou abalar quando Olivia começou a chorar. Por quê? Ele indagou com os olhos marejados. Por que você fez isso comigo? Por que mentiu? Ela tentou se aproximar, mas ele gritou, sua voz ecoando pela cozinha. Você poderia ter me contado, pedido ajuda, mas preferiu esconder, sumir com ela como se fosse um fardo. Nesse momento, Lívia abaixou a cabeça, chorando. Eu a levei para um asilo, Eduardo. Paguei o melhor lugar que consegui, mas ela fugiu. Fugiu várias vezes e eu não consegui mais lidar com aquilo. Ele balançou a cabeça em negação, incapaz de compreender a profundidade da dor que ela causara. E para resolver isso, você inventou que ela morreu. Me fez acreditar nisso. Me deixou acender vela para uma mulher viva. Ela se lamentava diariamente. Mas depois que a mentira começou, não soube como voltar atrás. Ele respirou fundo, os olhos ainda úmidos. Não era ela quem deveria te pedir perdão. Lívia, era você quem devia ter se ajoelhado diante dela. Ela ergueu o olhar suplicante. Me perdoa. Eduardo desviou o olhar e respondeu: Não sei se consigo. O som de passos pequenos quebrou o silêncio. Era Miguel, que surgia do corredor com um ursinho de pelúcia nas mãos. Mãe, por que você fez a vovó dormir na rua? Lívia levou as mãos ao rosto, desmoronando em lágrimas. Eduardo pegou o menino no colo e respondeu com serenidade: A mamãe cometeu um erro, filho. Às vezes as pessoas erram feio, e o pior erro é tentar esconder. O menino inocente encostou a cabeça no ombro do pai. A vovó vai morar com a gente agora, né, pai? Eduardo olhou para Lívia e disse: Vai sim, meu amor. Nunca mais ficará sozinha. Ele subiu com o filho nos braços, sem olhar para trás, enquanto Lívia permanecia ajoelhada no chão, abraçada aos fragmentos da xícara, como se tentasse juntar os pedaços de uma vida que não podia mais ser consertada. No quarto, Eduardo sentou-se na beira da cama, contemplando a janela. A cidade despertava, mas dentro dele ainda era noite. Agora conhecia a verdade, e ela doía mais do que qualquer mentira. A partir daquele instante, uma certeza brotou em seu interior. Como lidar com essa nova realidade? Dedicaria o restante de seus dias a cuidar da mãe e a ensinar ao filho o valor da verdade e da compaixão, pois nenhum dinheiro ou status poderia comprar o tempo perdido ou restaurar o amor de uma mãe. Nos dias subsequentes, a casa de Eduardo adquiriu uma nova aura. O silêncio gélido que antes dominava o ambiente começou a ser rompido por passos lentos, risadas suaves e recordações que retornavam gradualmente. Dona Célia voltou a residir com o filho e o quarto de hóspedes foi adaptado para recebê-la, agora com uma cama baixa, fotos antigas adornando as paredes e uma poltrona próxima à janela, onde ela gostava de se sentar para observar o sol. Miguel ajudou o pai a pendurar uma foto antiga da avó segurando-se o bebê. Olha, pai, ela está sorrindo! Exclamou o menino, cheio de entusiasmo. Eduardo sorriu de volta, imaginando que agora ela teria muitos motivos para sorrir novamente. Mesmo com o Alzheimer avançado, Dona Célia parecia perceber o ambiente ao seu redor. Ao entrar no quarto pela primeira vez, olhou ao redor e murmurou: Esta casa é tão parecida com a minha, o cheiro é igual.
Eduardo se aproximou e segurou a mão da mãe, dizendo: Este é o seu lar, mãe. A senhora retornou para casa. Assim, os dias começaram a adquirir um novo compasso. Pela manhã, Eduardo preparava o café e sentava-se ao lado dela na varanda. Às vezes, Dona Célia confundia-o com o pai dele, enquanto em outras ocasiões chamava-o de Dudu, o filho que ela lembrava em flashes. Numa tarde, enquanto cortava frutas, observou-o com atenção e indagou: Você trabalha bastante, não é? Ele respondeu: Sim, mãe, mas agora desejo passar mais tempo em casa. Ela sorriu com ternura e comentou: É bom estar perto de quem amamos. O tempo voa, meu filho. Essas palavras, simples e autênticas, pareciam ter o poder de curar feridas profundas na relação entre eles. Eduardo frequentemente se via observando a mãe enquanto dormia, com o rosto sereno e as mãos tranquilas. Sentia-se grato por ainda ter a oportunidade de cuidar dela, mesmo que tarde demais. No entanto, a nova rotina não era simples. Às vezes, no meio da noite, Dona Célia levantava-se desorientada, acreditando que precisava buscar Dudu na escola. Eduardo acordava assustado e corria para o corredor onde a encontrava abrindo a porta. Mãe, volta para a cama. O Dudu já está em casa, sou eu, dizia ele, envolvendo-a em um abraço paciente. Ela sorria envergonhada e respondia: Eu me confundo, filho. Minha cabeça não ajuda mais. Não se preocupe, mãe. Estou aqui com você. Estou aqui para te lembrar sempre que precisar, assegurava Eduardo. Os dias se entrelaçavam entre momentos de clareza e esquecimento, mas para ele, cada pequeno gesto dela era um milagre. E você acredita que, no lugar de Eduardo, conseguiria perdoar Lívia depois de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, pois quero saber o que você faria nessa situação. Enquanto Miguel desenhava na sala, Dona Célia se aproximou e colocou a mão sobre o papel. Que bonito, meu netinho! Elogiou. Surpreso, o menino olhou para ela e perguntou se ela se lembrava dele. Ela sorriu e respondeu que, claro, nunca esquece quem a faz sorrir. Observando de longe, Eduardo teve que desviar o olhar para conter as lágrimas, pois aquele simples reconhecimento significava o mundo para ele. Com o passar das semanas, Eduardo começou a faltar mais ao trabalho. Embora os sócios reclamassem, ele não se importava. O dinheiro poderia esperar, o tempo com sua mãe era prioritário. A resposta firme que deu a um deles ao telefone demonstrava o quanto o laço entre mãe e filho, antes rompido pela distância e pela mentira, estava agora florescendo com intensidade. À noite, ele se dedicava a ler para ela os poemas que a encantavam na juventude. Às vezes ela adormecia durante a leitura, mas ele prosseguia, encantado com o som de sua respiração serena. Em uma dessas noites, ela despertou de repente e chamou: Dudu, tô aqui, mãe. Ele se levantou rapidamente e assegurou que estava ali. Queria te dizer uma coisa, ele começou. Pode dizer, respondeu ela com um sorriso que iluminava seus olhos marejados. Você cresceu tão lindo, seu pai estaria orgulhoso, comentou. Eduardo segurou a mão dela e a beijou com ternura. E eu sou o homem que sou por sua causa. Naquele instante, ele percebeu que estava recebendo uma nova oportunidade, não para redimir-se do passado, mas para viver o presente com gratidão. Apesar do Alzheimer estar gradualmente levando partes dela a cada dia, Eduardo se esforçava para retribuir o amor em dobro, pois sabia que, no íntimo, o coração de uma mãe nunca esquece o amor de um filho. A casa, que antes era fria e silenciosa, agora exalava o aroma do café, ecoava risadas infantis e ressoava com uma velha canção que Dona Célia entoava todas as manhãs. Era como se, finalmente, a vida tivesse voltado a pulsar dentro daquele lar. O tempo passou velozmente e já se haviam passado quase 6 meses desde que Dona Célia retornara a viver com Eduardo. Como você imagina que será a continuidade dessa jornada? A casa recuperara sua vitalidade?
Mas o Alzheimer avançava de forma silenciosa, levando consigo fragmentos da memória dela dia após dia. Mesmo assim, Eduardo mantinha-se firme diante dessa realidade desafiadora. A cada esquecimento, ele respondia com paciência, e a cada confusão, com carinho, como se quisesse compensar em meses todos os anos em que estivera ausente. Em uma manhã de domingo, o sol filtrava-se pelas cortinas da sala, quando Dona Célia começou a cantar suavemente uma canção antiga. Eduardo, sentado ao lado dela, sorriu e comentou que essa era a melodia que ela costumava cantar para ele quando pequeno. Ela olhou para ele, com um semblante radiante, e respondeu que sabia. Você ficava bravo quando eu parava no meio do rio baixinho. Por um breve momento, parecia estar lúcida, viva e presente, mas logo seu olhar se perdeu no vazio. Nos dias seguintes, a saúde dela começou a se deteriorar. Dona Célia comia pouco e dormia muito, enquanto os médicos afirmavam que seu corpo já não respondia como antes. Certa noite, o barulho da chuva forte despertou Eduardo. Ele se levantou e foi até o quarto da mãe, onde encontrou Dona Célia acordada, fitando a janela. Está tudo bem, mãe? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Ela levou um tempo para responder, então virou o rosto e o encarou com um brilho diferente nos olhos. Dudu, é você mesmo? Indagou com voz firme. Ele ficou atônito. Sou eu, mãe. Ela sorriu e, pela primeira vez em longas semanas, seu olhar estava claro, repleto de consciência. Eu sabia que você viria me encontrar. Orei tanto, tanto para que isso acontecesse. Eduardo sentiu o coração apertar ao ouvir aquelas palavras. Perdoa-me por não ter chegado antes, mãe. Ela segurou a mão dele com a força que ainda possuía. Não diga isso. A vida está cheia de equívocos, meu filho. O que importa é que agora estou em casa. As lágrimas brotaram dos olhos dele ao ouvir a resposta dela. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, Dudu. Ela respondeu com um sorriso cansado. E gostaria de te pedir uma coisa. Curioso, ele questionou: o que você precisar, mãe? Cuide do Miguel, ensine-o a ser um homem bom e a nunca esquecer de suas raízes. Eduardo assentiu emocionado e prometeu: prometo, mãe. Ela fechou os olhos, respirou fundo e completou com voz suave: agora posso descansar. O Dudu está aqui. Naquela noite, o coração de Dona Célia desacelerou. Eduardo segurou a mão dela até o último instante, sentindo a vida se despedir em silêncio. Não houve dor, nem desespero, apenas serenidade. Como é difícil aceitar a partida de quem amamos, não é mesmo? O amanhecer chegou lentamente, e os primeiros raios de sol iluminaram seu rosto sereno, como se o céu inteiro quisesse lhe dar um último beijo de despedida. Eduardo chorou como uma criança, e Miguel, sem entender completamente, se aproximou e perguntou: a vovó dormiu, pai? Eduardo o abraçou com força, respondendo: dormiu, filho, e agora ela está lá em cima cuidando de nós. Naquela manhã, a casa mergulhou em um silêncio profundo. Curiosamente, esse silêncio não era vazio, mas repleto de amor, saudade e gratidão. Eduardo sabia que de alguma forma havia conseguido cumprir sua promessa. Ela partiu cercada de amor, e isso representava para ele a redenção que o tempo lhe proporcionou. O velório de Dona Célia foi singelo, realizado em uma capela discreta do bairro. O aroma de flores brancas misturado ao café fresco evocava as manhãs de domingo da infância de Eduardo. Não houve discursos longos, nem importantes. Havia apenas silêncio, lágrimas contidas e a sensação de que algo valioso se despedia do mundo com delicadeza. Miguel, segurando firme a mão do pai, perguntou se poderia ficar mais um pouco, pois queria contar algo para a vovó. Eduardo, sempre atento ao menino, se abaixou e enxugou os olhos do filho com o polegar, dizendo que sim. O garoto se aproximou do caixão, colocou um desenho dobrado ao lado das flores e sussurrou: vovó, eu desenhei nós três. Você, eu e o papai na varanda. Pode guardar, tá?
para quando olhar para baixo e sentir saudade. Nesse momento, Eduardo não conseguiu segurar o soluço e se ajoelhou ao lado do filho, agradecendo em silêncio pelo último gesto de amor. Lívia apareceu no meio da manhã, hesitante e com os olhos inchados, ficando na porta como se pedisse permissão ao destino. Aproximou-se lentamente e disse: Eduardo, eu vim. Sua voz falhou ao prosseguir. Vim me despedir dela. Ele assentiu, sem oferecer um abraço, encorajando-a a se despedir. Lívia tocou o caixão de madeira clara e pediu perdão. Dona Célia, me perdoe, eu falhei como pessoa. Respirou fundo e confessou que deveria ter falado a verdade e cuidado melhor. Eduardo a observou em silêncio, mas quando ela se virou para ele, tentou dizer algo, e ele interrompeu com firmeza. Não vamos discutir aqui. Hoje é o dia dela. O enterro foi breve, e quando a terra começou a cobrir a madeira, Eduardo fechou os olhos e sentiu o peso real da despedida. A certeza de que não haveria mais depois o atingiu, deixando apenas a responsabilidade de honrar a vida de quem o trouxe até aquele momento. Ao voltar para casa, a ausência de Dona Célia se fazia sentir em cada canto. A poltrona perto da janela, a xícara pequena que ela sempre preferia e a manta dobrada que ela puxava para os joelhos tornavam o ambiente ainda mais vazio. Eduardo entrou no quarto dela e permaneceu em pé, sem tocar em nada, como se tentasse ouvir um eco. Sobre a cômoda havia uma antiga caixa de costura com a tampa de lata amassada. Ele se sentou e a abriu com cuidado, revelando linhas coloridas, botões guardados em caixinhas de filme, uma fita métrica desgastada e um envelope pardo amarrado com barbante, com seu nome escrito a caneta, pro meu Dudu. Sua mão tremeu ao segurar o envelope. Você acredita que Dona Célia merece justiça por tudo se o que passou? Deixe sua opinião. Ele desfez o nó e respirou fundo, mas não abriu o envelope, sentindo que o momento exigia respeito e tempo. Colocou-o ao lado da caixa e começou a examinar o restante. Entre os retalhos de tecido, encontrou um caderninho de capa azul com letras tortas, repleto de anotações simples que revelavam o cotidiano. Café para o Dudu, ligar para o colégio às 16 horas e não esquecer do casaco dele. No final do caderno, havia um bilhete curto. Se eu me perder de mim, lembre ao meu menino. Eu nunca esqueci dele. Foi o mundo que me confundiu. Eduardo fechou o caderno com cuidado e apoiou a testa na madeira da cômoda, determinado a honrar a memória de sua mãe. Eu vou honrar você, mãe. Eu prometo. Naquela noite, chamou Lívia para uma conversa na sala. O tom era calmo, mas definitivo quando ele afirmou: Eu vou pedir a separação. Ele esclareceu que não era por vingança, mas pelo que restava do respeito entre eles. Lívia prendeu a respiração, com o choro sufocado na garganta. Eu sei que não mereço perdão, Eduardo. Apenas queria ter sido forte. Ele respondeu com sinceridade. Você poderia ter sido honesta. A verdade machuca menos do que a mentira estendida. A derrota era evidente em seu olhar. Vou partir amanhã cedo, completou Eduardo com determinação. O Miguel continuará vendo-me imagens do filho. Ele precisa da mãe e aprender sobre responsabilidade. Vou explicar tudo a ele com cuidado. E você, se quiser reconstruir algo, deve começar pela verdade. Quando a porta do quarto se fechou, Eduardo ficou sozinho na sala, segurando o envelope pardo. Pensou em abri-lo, quase o fez, mas decidiu guardá-lo para quando seu coração estivesse mais sereno. Colocou-o de volta na caixa de costura, sentindo que ainda havia um tempo para na reflexão. Na manhã seguinte, Mariana, irmã de criação de Eduardo e amiga de infância que Dona Célia ajudou a criar enquanto seus pais trabalhavam, apareceu para trazer comida. Sua mãe dizia que a vida é como costura, Dudu. Ela sorriu com afeto, colocando as marmitas sobre a mesa. Quando uma linha se rompe, não se deve jogar a roupa fora. Puxe a linha novamente com paciência.
Ela sempre foi mais sábia do que todos, não é? Sempre. Com um tom mais sério, Mariana acrescentou que havia mais coisas que Eduardo ainda não sabia. Tem uma vizinha que trabalhou no asilo. Ela quer te contar uma história, mas disse que só fala olhando nos teus olhos. Eduardo sentiu uma pontada no peito ao ouvir isso. Que coisas? Questionou ele, tão intrigado. Mariana, depois de tudo, ela confirmou com seriedade. E é algo significativo. Naquela tarde, enquanto Miguel fazia uma lição de casa e a casa parecia respirar em um novo ritmo, Eduardo percebeu que o luto vinha acompanhado de um chamado. Não bastava chorar por Dona Célia, era necessário compreender o caminho que levou àquela rua fria, aquele abandono e aquela mentira. Olhando para a poltrona vazia e para a janela que deixava entrar a luz do fim do dia, ele falou baixinho: Mãe, me guia, eu irei até o fim. Com determinação, Eduardo começou a anotar nomes, datas, lugares, agendou o encontro com a ex-funcionária do asilo, separou documentos e organizou memórias. Sabia que doía, mas tinha consciência de que apenas a verdade cura feridas profundas. Ao lado da cômoda, a caixa de costura guardava o envelope pardo, um pequeno segredo de papel, aguardando o momento certo. Eduardo não sabia, mas ali estava o fio que faltava na trama, o ponto que alteraria toda essa costura. E desta vez, ele estava decidido a levar essa linha até o fim. 2 dias após o sepultamento, Eduardo estacionou em frente a um edifício modesto, com paredes descascadas. Na região norte da cidade, era ali que residia Nádia, a ex-funcionária do asilo mencionada por Mariana. O bairro exalava aromas de almoço caseiro e conversas animadas nas calçadas, contrastando com a frieza dos corredores onde Dona Célia havia passado seus últimos anos. Ele subiu as escadas estreitas, com uma pasta sob o braço, e bateu à porta. Uma senhora, um pouco acima dos 60 anos, com um olhar firme e mãos marcadas pelo trabalho duro, abriu com cuidado. Nádia, sou o Eduardo. Sei quem é meu filho, anunciou ele, determinado. Entre. Lamento pela sua mãe, respondeu ela, indicando uma cadeira. Sente-se. Precisamos conversar com tranquilidade. A sala era simples, com um aroma de sabão de coco e café fresco no ar. Sobre a mesa, um envelope pardo e um caderno de capa vermelha aguardavam. Tentei te encontrar anos atrás, começou Nádia, mas não consegui. No asilo, tínhamos apenas um telefone para contato, o de uma tal de Lívia. Eduardo respirou fundo ao ouvir o nome. Minha ex-esposa, comentou ele, enquanto Nádia assentia, seus olhos cheios de histórias. Foi ela quem fez a matrícula. Na ficha, afirmou que a família não poderia receber ligações fora do número dela e avisou que você estava em viagem internacional por tempo indeterminado. Nós acreditamos. Essa revelação fez Eduardo sentir o rosto esquentar, percebendo que ela controlou tudo. Então, Nádia continuou. E mais, sempre pagava em dinheiro vivo, antecipadamente. Mas um dia parou. A direção pediu que regularizasse a situação. Ela desapareceu. Tentamos contato, fizemos de tudo. Como a ficha indicava que não devíamos ligar para mais ninguém, ficamos sem opções. Nessa parte da história, Nádia baixou a voz, revelando um aspecto mais pessoal. Sua mãe era uma pessoa doce, mas estava sempre fugindo. Ela acreditava que precisava buscá-lo na escola. Quando o pagamento atrasou e ela começou a tentar ir embora, a direção decidiu que a permanência não poderia continuar sem um responsável. Disseram que iriam acionar a assistência social. Antes disso, numa madrugada chuvosa, ela saiu pela portaria, confundindo o porteiro com um vizinho antigo. Foi a última vez que a vi sob um teto. Eduardo fechou os olhos, segurando a raiva que subia como ondas. Quer dizer que Lívia não apenas me escondeu a verdade, mas também impediu que vocês me encontrassem? Nádia puxou o caderno vermelho.
Eu guardei algumas cópias em segredo porque sabia que um dia você apareceria. Está tudo aqui. Com isso, ela mostrou as datas de entrada e saída, anotações médicas e o toque no envelope. Cópias da ficha de admissão com a caligrafia dela. Ele abriu o envelope com mãos trêmulas, revelando os documentos que faltavam em sua própria narrativa. A assinatura de Lívia, o campo de contato alternativo riscado com caneta e uma anotação na margem: não insistir com a família. Para qualquer dúvida, ligue para mim. Com um tom baixo, mas com a determinação de quem já havia atravessado o luto e encontrado um novo sentido, Eduardo falou. Não por causa do escândalo, mas pela minha mãe. Nádia trouxe café e a conversa tomou um novo rumo. Sua mãe mencionava você diariamente. Quando eu levava o almoço, ela perguntava: O Dudu vem hoje? Essa lembrança tocou profundamente Eduardo, que mordia o interior da bochecha para conter as lágrimas. Cheguei tarde, mas estou aqui. Inspirou fundo. E agora vou até o fim, tem mais uma coisa. Nádia retirou outra folha, um bilhete que havia escrito em uma das tardes mais tranquilas, quando a mente se clareou. Eu escrevi e ela assinou do jeito dela. Ela pedia para você não se culpar. Dizia que, se a mente se perdeu, o coração permaneceu no mesmo lugar. Eduardo levou o bilhete aos lábios em um gesto de reverência silenciosa, agradecendo por ter preservado isso. Sem você, metade da história teria se apagado. Ao sair, o sol do final da tarde banhava as calçadas. Eduardo entrou no carro e passou alguns minutos com as mãos no volante, sentindo raiva, é verdade. Porém, acima da raiva havia um fio condutor, como o traço que Dona Célia costumava fazer antes de cortar o tecido, a linha da verdade. No caminho de volta, uma parada inevitável se apresentou: o asilo. Ele precisava entrar, olhar nos olhos da administração e recolher oficialmente o que restava de registros. Foi recebido pelo administrador, um homem metódico, com um terno desgastado e olhar desconfiado. Vim buscar cópias integrais do prontuário da minha mãe, Dona Célia, declarou Eduardo, mostrando seu documento de identidade e os papéis de Nádia. E formalizar que fui impedido de ser contato. O homem ajustou a gravata e respondeu: Senhor Eduardo, seguimos o que estava na ficha. Se houve má-fé da responsável, a instituição também é vítima. Mantendo a voz controlada, Eduardo prosseguiu com papéis, assinaturas e cronologia. No arquivo frio, reviraram pastas, datas e carimbos. Ele fotografou cada página, solicitou autenticação e assinou o protocolo. Ao sair, olhou para o pátio onde algumas senhoras tomavam sol e sentiu um aperto no peito. Quantas Célia existiam ali, implorando em silêncio para serem lembradas por seus Dudus. Ao retornar para casa, a noite caía e Miguel já dormia, abraçado ao ursinho. No quarto de Dona Célia, a poltrona permanecia voltada para a janela. Eduardo encostou a pasta de documentos ao lado da caixa de costura e ficou alguns instantes diante dela, como se estivesse diante de um altar pessoal. Por fim, ele abriu o envelope pardo que trazia seu nome, destinado a meu Dudu, aquele que evitou no dia do sepultamento e retirou duas folhas pequenas escritas com a letra curva da mãe. Ainda não as leu. Deixou as páginas repousarem sobre a mesa, ao lado do caderno repleto de recados do passado. Sem saber ao certo por quê, tinha a intuição de que aquelas palavras precisavam ser lidas no momento apropriado, pois algumas mensagens, quando chegam, transformam o destino das pessoas. Assim, pegou o telefone e contatou o advogado da família, buscando orientação sobre o registro de ocorrência, medidas protetivas para Miguel, em meio ao conflito e à abertura de um inquérito para investigar o abandono. Embora nada extraordinário tenha ocorrido, era preciso dar um passo de cada vez, assim como Dona Célia caminhava quando a memória pesava. Antes de se deitar, sentou-se na cama do filho e, sonolento, Miguel murmurou: Pai, a vovó está feliz no céu.
Eu acho que sim, filho, respondeu Eduardo, ajeitando o cobertor. Hoje ela me ajudou a descobrir um fragmento da nossa verdade. Apagou a luz e prometeu em silêncio que aquele fio recém-descoberto seria seguido até o último ponto, sem pressa e sem rancor, mas com a determinação de quem aprendeu tardiamente o que realmente significa a verdade. Na manhã seguinte à visita a Nádia, Eduardo despertou cedo, carregando uma certeza simples. Era o dia de colocar as coisas em ordem. Preparou o café, deixou Miguel na escola e seguiu direto para a delegacia do bairro. O corredor exalava o aroma de papel e café requentado, enquanto a realidade crua dos balcões de madeira antiga trazia de volta uma humildade que ele havia esquecido. Bom dia, cumprimentou o escrivão. Quero registrar uma ocorrência por abandono de incapaz e por restrição de contato familiar. Refere-se à minha mãe, Dona Célia. O escrivão, um homem de voz suave, indicou a cadeira e respondeu: Vamos por partes, senhor Eduardo. Quando ocorreu isso? Ele respondeu com a serenidade de quem já esgotou todas as lágrimas que podia. Anos. E trouxe documentos. Temos a ficha do asilo e uma testemunha que confirma que a responsável restringiu o contato. Com cuidado, colocou o envelope com as cópias sobre a mesa. Aqui estão carimbos, datas e a assinatura de quem matriculou minha mãe. O escrivão anotou cada detalhe, pediu para copiar as folhas e devolveu-as com cuidado. Isso se tornará um inquérito. O senhor será chamado novamente, assim como a instituição. Ele fixou o olhar nos olhos de Eduardo e acrescentou: A espera é longa, mas as coisas se movem. Lamento muito pela sua perda. Agradeço, respondeu Eduardo com sinceridade. Minha mãe merece essa consideração. Do lado de fora, o céu encoberto parecia espelhar o peso que Eduardo carregava dentro de si. Será que ele conseguiria finalmente trazer à tona a verdade que tanto buscava? Não buscava destaque ou vingança, almejava a ordem e desejava que os acontecimentos fossem registrados com a mesma precisão com que Dona Célia ajustava a barra de uma calça. No caminho de volta, desviou para a Vila Mariana, a rua onde passou a infância. A calçada parecia menor, enquanto as árvores haviam crescido imponentes. Ao tocar o portão da antiga residência, agora reformada, encontrou a vizinha do número 23, Dona Nair, ainda morando ali. Ela abriu o portão com uma expressão de surpresa agradável e exclamou: Dudu! Como se ele nunca tivesse deixado de ser criança. Menino, como você mudou? Ele sorriu, os olhos marejados, e respondeu: Dona Nair, minha mãe faleceu. Vim apenas ver esta rua, relembrar dela aqui. Ela segurou a mão dele com ternura e disse: Sua mãe costumava passar por aqui de vez em quando, sabia? Mesmo após sua partida, deixava um pãozinho na portaria e perguntava sobre seu trabalho. Meu Dudu ainda está estudando? Ele respondeu que já era doutor, mas percebeu que o sorriso dela se desfez ao se afastar. Respirou profundamente, ciente de que a mente dela já estava falhando, mas o caminho do coração permanecia intacto. Ao caminhar, Eduardo sentiu o calor do chão sob os pés, uma sensação que não era uma lembrança fabricada. Dona Célia retornava à rua da infância como quem desdobra um mapa ao toque. Com essa frase martelando em sua mente, voltou para casa, onde preparou um almoço simples e organizou os documentos sobre a mesa da sala. Por fim, sentou-se diante da caixa de costura, onde um envelope pardo com seu nome parecia chamá-lo novamente. Eduardo respirou fundo e, com cautela, abriu o envelope. Dentro, encontrou duas folhas dobradas. Ao ler a primeira, reconheceu a letra curva e começou a absorver as palavras que pareciam carregar uma mensagem importante. Dudu, meu, se um dia eu me perder de mim, não me busque apenas nas lembranças, mas naquilo que te ensinei. Água no feijão, portas abertas, respeito pelos pequenos. Se a mente falhar, o coração ainda conhece o caminho.
E se a moça que está ao seu lado errar com sua mãe, tente compreender o medo dela. O medo também é uma doença quando se torna excessivo. Não abandone seu menino. Te amo. Eduardo pressionou a carta contra o peito, percebendo que não havia acusações nem exigências, apenas um pedido difícil para considerar o medo de quem cometeu um erro. Chorou em silêncio, sem fazer barulho, o choro de quem ouve um conselho que fere para curar. Afinal, como lidar com o peso das memórias e dos ensinamentos que nos moldam? Guardou a segunda folha sem olhar, sentindo que algo dentro dele clamava para que aquela página fosse aberta no momento certo. Mas esse momento ainda não havia chegado. À tarde, Lívia apareceu para visitar Miguel, acompanhada de Tida, que estava sem maquiagem, um gesto que indicava um aprendizado sobre a importância de pedir licença. Ele está no quarto fazendo a lição, anunciou Eduardo de maneira neutra, sem frieza, mas também sem ternura. Ao ouvir isso, Lívia sentiu lágrimas reprimidas e, Nia em sua mente, registrou a ocorrência. Vou seguir tudo conforme a lei, afirmou Eduardo. Eu esperava por isso, pensou ela, respirando fundo e desejando expressar algo antes de encontrar Miguel. Não como defesa, mas como um fato. A conversa entre eles rapidamente tomou um rumo mais sério. Sua mãe me pediu um dia. A voz de Lívia vacilou. Pediu para não atrapalhar sua vida. Ela continuou. Disse que você tinha muitos o que fazer, que a doença dela era coisa de velha. Eduardo, tentando manter a compostura, refletiu sobre suas tentativas de organizar as coisas. Mas confessou: tentei realmente manter as coisas organizadas, mas me apavorei e cometi um grande erro. Ele fixou o olhar no chão por um instante, a carta recém-lida sussurrando dentro dele, tentando compreender o medo dela. A verdade agora tinha um caminho claro, e ele declarou de maneira direta: Você mentiu sobre a morte. Eu sei, respondeu Lívia com a voz embargada, e vou arcar com tudo o que vier. Ela acrescentou: Não estou pedindo para você voltar. Apenas peço que se lembre de que antes de tudo desmoronar, eu tentava fazer o certo. A conversa estava tensa, e Eduardo fez um gesto de cabeça entre o perdão e a sentença, percebendo que a estrada seria longa. Nesse instante, Miguel correu pelo corredor, abraçou a mãe e mostrou um desenho da avó na varanda. Eduardo os observou à distância, guardando as palavras de Dona Célia em sua mente. Não abandone seu menino. No dia seguinte, Eduardo se reuniu com um advogado e uma assistente social para discutir o futuro. Sobre a mesa, um plano de ação começava a se delinear, com o acompanhamento de Miguel. Ele havia solicitado uma cópia integral do prontuário à secretaria e também esboçado o primeiro rascunho do projeto que brotava em seu coração. A ideia era criar um núcleo de cuidado para idosos com demência no bairro, um espaço pequeno e acolhedor, que ele carinhosamente chamava de Casa Dona Célia. A assistente social sugeriu que começasse com 3 leitos e um dia de acolhimento por semana. Algo modesto, mas viável. Eduardo sorriu com os olhos, recordando-se de sua mãe e de como ela sempre fazia tudo um passo de cada vez. À noite, sozinho na sala, Eduardo organizou uma pilha de doações e desenhou uma logo torta no caderno de Miguel, pensando em voluntários. O luto começava a se transformar em um trabalho repleto de amor. E antes de se entregar ao sono, ele abriu novamente a caixa de costura e revisou o envelope, notando que a segunda página ainda permanecia dobrada, à espera. Nesse momento, percebeu que a reviravolta que se aproximava não seria um simples destaque, mas uma transformação de significado. Na escuridão do quarto, fitando o teto, murmurou: Mãe, estou indo devagar, mas vou em frente, e quando chegar a hora, abrirei o restante. Enquanto isso, do lado de fora, a cidade pulsava, e dentro da casa, um silêncio carregado de promessas futuras se estabelecia. Sobre a cômoda, o envelope trazia à memória a frase:
Algumas verdades chegam na medida do coração. As semanas que se seguiram foram dedicadas a um trabalho silencioso e incansável. Eduardo compreendeu que abrir um núcleo de acolhimento não era apenas uma questão de boa vontade, mas demandava uma série de formalidades, como documentação, alvará, inspeção da vigilância sanitária, curso de primeiros socorros, adaptação de banheiros, instalação de corrimãos, barras de apoio e colchão hospitalar. No entanto, cada pequeno progresso parecia uma oração atendida, e essa dedicação o motivava a continuar. Na sala de estar, a antiga mesa de jantar transformou-se no centro das operações, com plantas do imóvel alugado na vizinhança, orçamentos rabiscados e uma lista de voluntários. Mariana coordenava com firmeza, estabelecendo que começariam com um dia de acolhimento semanal. As famílias trariam os idosos pela manhã e a equipe ofereceria banho, almoço, música e os devolveria ao lar no final da tarde. Mariana anotava com uma caneta firme, prometendo pouco, mas com segurança, evitando promessas que não poderia cumprir. Eduardo repetia para si mesmo como um mantra: pouco impossível. No primeiro sábado, a porta de vidro da casa da dona Célia recebeu 3 visitantes. Olavo, 78 anos, ex-cobrador de ônibus. Dona Rita, 73, que frequentemente esquecia os remédios. E Dona Neuza, viúva, que teimava em chamar todos pelo nome da irmã. O ambiente exalava limpeza e aroma de bolo simples, e na parede, uma fotografia em preto e branco de Dona Célia sorrindo, com linha e agulha nas mãos, transmitia uma sensação de acolhimento. Bom dia, seu Olavo, disse Mariana, segurando o braço dele com delicadeza. Aqui ninguém tem pressa, tá? Eduardo ajustou o rádio na prateleira e colocou uma canção antiga, daquelas que não tocam nas rádios, mas permanecem na memória de quem já as ouviu. Aos poucos, os rostos ao seu redor foram se suavizando. Miguel, tímido, mostrou o desenho da nova logomarca, representando uma mão grande segurando uma menor. A vovó gostava de mão dada, explicou ele, trazendo à tona lembranças afetuosas. No meio da tarde, um senhor de pele morena, com barba rala e boné desbotado, parou na porta. Aqui é a nova residência da dona Célia, disse com reverência. Sou o Antônio da bicicletaria. Às vezes ajudava quando ela descansava na marquise. Vim trazer a máquina de costura que ela me pediu para guardar. Comentou que um dia o Dudu viria buscá-la. A menção de Dudu fez o coração de Eduardo apertar. Ele pegou a máquina com ambas as mãos, como se estivesse recebendo um familiar de volta. Era uma antiga Singer, com o pedal marcado pelo tempo e uma gavetinha lateral. Obrigado, seu Antônio. O senhor foi como família quando nós falhamos, disse ele, enquanto o homem ajustava o boné, visivelmente emocionado. E se precisar de conserto, estarei aqui sem cobrar nada. Foi a dona Célia quem me ensinou a não deixar linha e puxar de lado. Após a partida de Antônio, Eduardo e Mariana começaram a limpar a máquina. Ao abrir a gavetinha, um retalho dobrado caiu. Dentro, havia um botão azul costurado a um pequeno pedaço de papel. Nele, a mesma letra delicada da dona Célia dizia que, quando a roupa se rasgasse novamente, era para se lembrar dela. Eduardo riu, com os olhos umedecidos. Até agora ela me ajuda, comentou ele, sentindo a presença da avó. Na segunda-feira, o telefone tocou cedo. Era Nádia. Encontrei algo no meu armário, Eduardo. Uma anotação antiga da sua mãe. Um crachá da época em que ela trabalhou numa lavanderia. Tem um número de telefone escrito atrás, para ligar em caso de confusão. Não é da Lívia, mas de um nome que não reconheço. Aparecida Galvão. Você pode trazer isso hoje à tarde? O coração de Eduardo acelerou de forma diferente ao ouvir a voz dela. Levo sim. E tem mais. Encontrei uma foto amarelada, sua mãe e uma jovem muito parecida com vocês dois. Acredito que isso seja importante. Eduardo passou o dia com a mente dividida entre as tarefas do lar e as palavras de Nádia.
Às 3 da tarde, ela chegou trazendo o crachá, a foto e o bilhete. A imagem mostrava a dona Célia, jovem, segurando no ombro uma menina de 10 a 12 anos, com olhos brilhantes e o cabelo preso em um laço. No verso, uma mensagem dizia: Cida, não solta da minha mão. Nunca vi essa foto, comentou Eduardo, com o dedo trêmulo na borda do papel, sentindo a conexão profunda que aquela imagem trazia. Minha mãe nunca mencionou nenhuma Cida. Às vezes, o que nos dói guardamos bem escondido. Eduardo discou o número anotado e foi atendido por uma mulher madura com voz de professora. Alô, dona Aparecida Galvão. Desculpe pela ligação inesperada. Eu sou Eduardo, filho da dona Célia. Do outro lado, houve um silêncio carregado de emoção. Filho da Célia, repetiu a voz, como se degustasse as palavras. Esperei por essa ligação por muitos anos. A senhora conheceu minha mãe? Conheci e devo a ela quem sou hoje. A mulher respirou fundo, controlando a emoção. Posso passar aí? Não quero conversar por telefone. Esta é uma história que merece um olhar direto. Após desligar, Eduardo repousou o aparelho sobre a mesa. Mariana compreendeu sem que ele precisasse se explicar. Algo grandioso está a caminho. Às 6 horas o portão tocou. Uma mulher, com cerca de 60 anos e cabelos grisalhos bem tratados, adentrou com passos decididos. Carregava uma bolsa desgastada de couro e um porta-retratos envolto em jornal. Sou a Cida, disse com um leve sorriso. Ou Aparecida, quando precisei de um documento. Na sala da casa, sentaram-se ao redor da mesa. Miguel desenhava silêncio em um canto. Cida colocou-se o porta-retratos sobre a mesa e abriu-o lentamente. Era a mesma imagem da garotinha ao lado de Dona Célia, porém, em tamanho maior. Eu era essa menina. A Célia me pegou pela mão quando eu tinha 11 anos. Minha mãe adoeceu e meu pai desapareceu. Eu dormia no ponto final do ônibus. A Célia me buscava, me oferecia sopa, me tratava como filha, me ensinou a lavar roupas, a passar e a estudar nos horários corretos. Ela dizia: Cida, o estudo é o único dinheiro que o mundo não pode te tirar. Cida sorriu com os olhos umedecidos. Eu me tornei professora por causa dela. Eduardo escutava, como quem descobre de repente uma nova rua no bairro onde viveu a vida inteira. Por que a senhora não me procurou? Perguntou ele. Procurei, respondeu de forma simples. Quando soube que a memória dela estava se apagando, fui até o prédio onde disseram que você morava. Uma moça elegante, com olhos frios, me recebeu na portaria. Ela informou que a Célia lhe havia partido. Cida fez uma pausa, deixando que a gravidade das palavras se instalasse. Eu pensei que fosse falecimento. Vi uma coroa de flores no hall e fui embora em lágrimas. Hoje compreendo. Fui enganada. Eduardo engoliu em seco. A carta da mãe ardia em seu bolso. Tente entender o medo dela. O medo de Lívia? Sim, mas medo de quê? Cida retirou mais um papel da bolsa, pronta para compartilhar mais do que estava escondido. Um bilhete de ônibus antigo, dobrado em 4, com um carimbo de data de muitos anos atrás. Esse foi o dia em que eu e a Célia combinamos que, se um dia eu desaparecesse, ela iria me encontrar pelo ponto final. Ela costumava dizer que alguns encontros têm um lugar certo, e por isso colocou o papel ao lado da máquina de costura. Eduardo permaneceu em silêncio, observando os objetos como quem leu um texto sem palavras. A máquina, o botão azul, a foto, o crachá, o bilhete, tudo parecia se alinhar em uma costura invisível. Vim hoje porque, ao saber que você abriu esta casa, percebi que a Célia chegou ao lugar certo, mesmo depois de ter partido. À noite, após a saída de todos, ele entrou no quarto onde guardava as memórias da mãe e pegou a caixa de costura. Com mãos firmes, finalmente desvendou a segunda página do envelope, aquela que esperava pela ocasião propícia. Ele leu com calma, a respiração contida. Dudu,
Se algum dia a vida parecer excessivamente cruel, lembre-se de que um amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Se a Cida aparecer, não hesite em abrir a porta, pois ela faz parte da mesma trama. E se você perceber que cometi um erro ao tentar te proteger, perdoe-me por ter ocultado uma parte da nossa história. Eu te amo. C. Eduardo fechou os olhos como quem recebe uma bênção. Não havia legado ou segredo de fortuna, mas sim uma família que se recria para permanecer unida. Havia uma mãe que, mesmo confusa em meio ao mundo, deixou pistas para que seus amores se encontrassem. Na madrugada, sentado à mesa, ele começou a redigir uma nova lista: documentar histórias, criar conexões com escolas e postos de saúde, promover rodas de conversa para cuidadores. A casa da dona Célia já não era apenas um endereço, mas se transformava em um ponto de encontro onde fios soltos se reconheciam. Na manhã seguinte, a casa despertou com o aroma de pão assando. O som chegou cedo, abriu as janelas e deixou a luz do sol invadir. Sobre a mesa, organizou os objetos que estavam tecendo a nova vida: a máquina de costura, o crachá antigo, a foto com a Cida, o bilhete de ônibus, o caderno azul da mãe. Faltava compreender a Shintu, uma frase que ainda ressoava da carta. Se você descobrir que errei ao tentar te proteger, me perdoa. Cida chegou com uma bolsa de couro, trazendo algumas coisas da lavanderia onde a Célia trabalhou. A dona me permitiu entrar no arquivo antigo e retirou um embrulho de papel pardo. Dentro havia fichas de serviço, recibos e outras lembranças que poderiam iluminar a história que desejavam contar. Ela colocou sobre a mesa uma caixinha de metal, daquelas de remédio antigo. Eduardo abriu com cuidado, e ao fazer isso, um rolinho de tecido amarelado, preso por linha, desenrolou-se. Se você está vivendo essa história conosco e aprecia esse tipo de emoção que aquece o coração, já deixe nos comentários. Amo essas histórias ou amei a história. Isso nos ajuda a trazer mais narrativas emocionantes para vocês. Sobre a madeira caiu uma pulseirinha de maternidade de plástico fosco, com letras já desgastadas, onde se podia ver um número e o nome de um hospital público da Zona Sul. Eduardo girou a pulseirinha entre os dedos, como quem busca lembranças em um objeto que não viveu. Minha mãe nunca mencionou o hospital. A voz dele saiu baixa. Ela dizia que foi sozinha ao cartório e que escolheu meu nome porque Dudu cabe em qualquer bolso. Cida respirou fundo, revelando que havia um bilhete grampeado por dentro, mas o papel se desfez. Conseguiu resgatar um pedaço e retirou da bolsa um fragmento onde ainda se podia ler: Sinto muito e cuida por mim. Mariana, que ouvia em silêncio, se aproximou lentamente e comentou: Edu, isso parece maior do que imaginávamos. Cida pousou a mão no ombro dele, trazendo à tona uma lembrança. Célia, uma vez, me contou uma história incompleta. Ela mencionou que em um verão escaldante alguém deixou um bebê no banco da capela da maternidade. Durante seu plantão na lavanderia, ouviu o choro que ecoava pelo corredor e encontrou o pacotinho. O olhar de Cida se iluminou de ternura ao recordar. Trouxe-o no colo para o mundo certo. Quem acha cuida, disse ela. Eduardo a olhou, a voz embargada, e questionou: Você está dizendo que sou eu? Cida não completou a frase, mas pegou a carta de Dona Célia, a segunda página já lida na noite anterior, e apontou para uma linha. Ela é linha do mesmo novelo. O mesmo novelo, Eduardo. Eu que ela puxou pela mão da rua e você que ela puxou da capela. Dois fios que ela uniu para formar uma família. O silêncio que se seguiu tornou-se doce e doloroso, enquanto o rádio na estante tocava um bolero antigo. O mundo do lado de fora parecia distante, e Eduardo se sentou, apoiando os cotovelos na mesa, a pulseirinha de um lado e a máquina do outro. Ele falou quase em sussurro. Tudo o que sou começou no colo dela, não no sangue. Mariana, com os olhos marejados, respondeu de forma simples: Sangue é o que corre.
Amor é o que permanece. Ele respirou fundo, puxando o ar como se estivesse reaprendendo a se reconhecer. Não havia escândalo, nem fortuna oculta, apenas uma verdade silenciosa e imensa. Dona Célia transformou o abandono de dois destinos em um lar. Preciso conferir esse número do hospital, disse, finalmente prático, tomando fôlego, não por curiosidade vazia, mas por um registro que buscava a justiça da história. Cida concordou e afirmou: Eu te acompanho. Sei quem pode abrir o livro antigo. À tarde, foram ao Hospital da Pulseirinha, onde o corredor exalava desinfetante e memórias. Donald, arquivista de décadas e com óculos de corrente, os recebeu em uma sala com um ventilador barulhento. Ele trouxe um tomo grande, com capa dura e cantos desgastados. Livro de 1987, repetiu, folheando mentalmente as prateleiras. Tem sim, é pesado, mas ainda respira. Com dedos experientes, virou as páginas até encontrar o número. Parou aqui, madrugada 12 de fevereiro, entrada de recém-nascido sem acompanhante, sexo masculino. Observação: encontrado na capela por funcionária da lavanderia. O nome da funcionária era Célia dos Santos. O ar pareceu ficar mais claro com essa revelação. Eduardo pousou a mão na borda do livro, como se tocasse uma certidão de sentido. Ela me encontrou e me escolheu, disse com calma, saboreando cada palavra. Tem mais uma linha, completou Dona Odete, anexando uma nota. Sinto muito, não posso sem assinatura. Cida fechou os olhos por um breve momento e refletiu. Ela nunca quis que você fosse um peso para ninguém, Eduardo, nem mesmo como um segredo. Ao pedir uma cópia, Eduardo não demonstrou pressa nem alarde. Agradeceu à arquivista e prometeu enviar uma foto da casa quando estivesse pronta. Saíram em silêncio, e do lado de fora, o céu do entardecer ardia em tons de laranja, criando uma atmosfera de expectativa. No caminho de volta, passaram pela Vila Mariana, onde Eduardo estacionou em frente à antiga capela. Entrou lentamente e o banco de madeira rangia como nos velhos tempos. Sentou-se, a pulseira leve e infinita pesando no bolso, e falou em voz baixa, como se conversasse com alguém que já compreendia sem precisar ouvir. Mãe, eu não sou o que faltou, eu sou o que você encontrou. Ao retornar para casa, Dona Célia viu Miguel correndo do fundo do corredor. Pai, a Cida me ensinou a passar linha na agulha! Exclamou orgulhoso, levantando o braço com o fio preso. Eduardo agachou-se, encostando a testa na do filho, e disse: Então você já descobriu o segredo de tudo, meu campeão. É só passar a linha com calma e costurar de novo quando rasgar. Na parede, a foto de Dona Célia parecia brilhar ainda mais, enquanto a máquina de costura reluzia sob a luz, simbolizando a continuidade da história familiar. Eduardo pendurou ao lado um pequeno quadro com a cópia da página do livro do hospital, sem alarde e sem legenda, apenas a data e um título que representava quem aprendeu a nomear as coisas corretamente. Onde começa o amor? Naquela noite, ele organizou em uma pasta a carta da mãe, a pulseira, a cópia do registro e a foto com Cida. Esses itens não eram evidências para um tribunal, mas fios de uma trama que agora fazia sentido, apontando firmemente para o mesmo destino, a casa que levava o nome de quem soube encontrar. Enquanto isso, do lado de fora, a cidade continuava seu burburinho, contrastando com a tranquilidade interna da casa. Dona Célia respirou fundo, pronta para ser abrigo de quem chega sem perguntas e sai levando um pedaço de chão. A reviravolta não veio como riqueza, mas como origem. E no coração de Eduardo, isso valia mais do que qualquer fortuna. A casa de Dona Célia já exalava o aroma de uma rotina agradável. 2 vezes por semana, o dia de respiro preenchia a sala com risadinhas, passos curtos e histórias antigas que surgiam do nada e se espalhavam por todos os cantos, criando um ambiente acolhedor.
Eduardo começava a aprender os ritmos do esquecimento, a hora do banho mais tranquila, a música que desbloqueia lembranças e o gesto que acalma a mão inquieta. Numa terça-feira de céu nublado, Mariana entrou apressada, segurando a prancheta com o braço. Uma senhora chegou acompanhada pelo posto de saúde sozinha. Informaram que ela reside em um quarto de pensão. Sua mente falha, mas o corpo se mantém firme. O nome dela é Aurora Matos. Eduardo enxugou as mãos no avental e dirigiu-se à porta, pronto para receber a nova visitante. Dona Aurora estava de pé, esquelética, com o cabelo preso por grampos prateados. Na bolsa carregava um maço de papéis amassados e nas mãos uma rosa branca. Ao avistar a foto de Dona Célia na parede, sorriu com um ar nostálgico, como se estivesse relembrando velhos tempos. Seja bem-vinda, Dona Aurora, disse Eduardo, abrindo passagem. Aqui tudo é feito com calma. Ela assentiu, entrou e observou cada canto como se estivesse desvendando um livro antigo. Este lugar é bonito, comentou com a voz de quem aprecia palavras. Tem um aroma de roupa limpa e pão assando. Miguel apareceu no corredor, curioso e cheio de entusiasmo. A senhora gosta de desenho? Posso fazer um para você? Perguntou esperançoso. Gosto sim, meu filho, respondeu Aurora, acariciando os cabelos dele. Desenhe uma igrejinha pequena com um banco de madeira e uma janelinha que deixe entrar o sol. Eduardo registrou o pedido em sua mente, visualizando as imagens. Igrejinha pequena, banco de madeira e uma janelinha. No dia seguinte, seguiu com tranquilidade, sentindo que cada pequeno gesto contribuía para a construção de um lar. Durante o café, Aurora retirou da bolsa uma caixinha de papelão amarrada com um elástico. Dentro, havia um punhado de recortes de jornal, uma fita de cetim sem cor e um pedaço de pulseirinha de maternidade quebrada, idêntica àquela que Eduardo guardava como se fosse uma lembrança de batismo. Sentiu o estômago contrair, mas respirou fundo, ciente de que não era momento para tirar conclusões precipitadas. Posso ver? Indagou, de forma gentil. Pode, respondeu ela, deixando a caixinha sobre a mesa. Guardo isso há muitos anos. É algo de mãe que errou e carrega o erro na bolsa para não esquecer de pedir perdão. A frase pairou no ar como um sino que ressoa por um tempo. Nesse momento, Mariana, discreta, puxou uma cadeira e aproximou a garrafa de café enquanto a sala parecia menor. De onde a senhora vem, dona Aurora? Perguntou Mariana. Vim de perto da vila, respondeu Aurora suspirando. Antes morava lá para os lados do Jabaquara, em um barraco de madeira. O tempo era difícil, menina. Tinha noites em que o vento entrava por todas as frestas. Ao alisar o rosto com a mão, Aurora parecia estar alisando páginas de uma história dolorosa. A voz de Eduardo soou baixa, enquanto ele se sentava com as mãos unidas para não tremer. Deixa a rosa. Por quê? Mariana olhou para Eduardo, que inclinou o rosto como se curvasse diante de uma revelação que não poderia ser recebida em pé. Todo ano, retorno a esse lugar e digo: Filho, me perdoe. Se você está vivo, foi porque eu desejei que você vivesse, ainda que de uma forma equivocada. No dia 12 de fevereiro, levo uma rosa e permaneço ali por um tempo. Não falo em voz alta, não. Apenas reflito. Peço a Deus que tenha sido mais mãe do que eu consegui ser. A data cortou o ar, criando um silêncio pesado. Eduardo, instintivo, segurou a mão do pai. Nenhum som saiu de seus lábios. Apenas o coração pulsava como uma enxurrada dentro do peito. Porque um dia, em um 12 de fevereiro, deixei um pacotinho na capela. Um menino envolto em um pano com uma pulseira que eu mesma coloquei em seu braço, tremendo. Eu sentia muito medo, muita fome, muitas ameaças. O pai dele havia desaparecido e o que restou era algo que mulher nenhuma conta sem dor. Cometi um grande pecado, moço, mas não abandonei completamente. Deixei na casa de Deus, pedi que uma mão melhor que a minha o encontrasse.
Aurora respirou fundo, abriu a caixinha novamente e retirou um bilhete amarelado, quase ilegível, onde ainda se podia ler: Sinto muito e cuide de mim. Escrevi isso com a educação que eu tinha, explicou envergonhada, para não levar o menino junto com minha vergonha, e fui embora. Achei que conseguiria esquecer, mas não consegui. A vida é uma costura que nos puxa de volta ao ponto certo. Mariana puxou o banco com delicadeza, como quem dá espaço à verdade. Dona Aurora falou com gentileza. Aqui acreditamos que as histórias precisam de um lar para permanecer. Se a senhora desejar, conte devagar, nós suportamos. Eduardo levantou-se e dirigiu-se à cômoda do escritório, voltando com sua pulseira. Colocou-a sobre a mesa, ao lado da metade de Aurora. As duas partes, lado a lado, pareciam gêmeos que cresceram separados. Dona Aurora, disse ele, com uma calma que brotava de um lugar novo dentro dele. Eu também tenho uma história com a capela, com 12 de fevereiro, com uma mulher que encontrou cada um pacotinho e nunca o abandonou. A senhora falou sobre costura. Minha mãe me ensinou esse mesmo padrão. Ela sorriu, com um leve tremor nos lábios, enquanto Aurora olhava para a pulseira, para o rosto de Eduardo e para a foto de Dona Célia na parede. Levando a mão à boca, Aurora apontou vacilante. A mulher que encontrou era essa, disse ela. Era, confirmou Eduardo com os olhos cheios. Dona Célia, a mulher que me fez filho, a mulher que me encontrou e me escolheu. Aurora apertou o recorte de papel entre os dedos. Não havia apenas uma cena. Havia vida. Então, meu menino, ela buscou a palavra exata. Viveu no colo de uma verdadeira mãe. Viveu, afirmou ele sem hesitar. E ainda vive, pois o que ela fez aqui dentro não perece. Aurora chorava em silêncio, como quem aprendeu a esconder suas lágrimas. Não desejo ocupar seu lugar, sussurrou. Apenas queria saber que Deus foi mais mãe do que eu. Eduardo avançou um passo e disse: Deus se manifestou como Célia. Agora, se a senhora permitir, podemos nos conhecer melhor, sem pressa, como quem cuida de um fio delicado. Ela pigarreou, carregando um medo antigo, pedindo permissão para sair. Posso te chamar de meu filho uma vez, só para sentir como é ouvir minha própria voz sem culpa? Pode, respondeu ele, sorrindo e experimentando uma paz desconhecida. E eu posso te chamar de minha mãe uma vez, para descobrir como é ter mais espaço para o amor, sem que isso diminua o que já existe? Aurora assentiu, fechando os olhos. Meu filho, minha mãe. Mariana virou o rosto, deixando escapar um choro puro. Miguel, com a sabedoria das crianças, puxou a mão de Aurora. Vem ver meu desenho da capela. Tem uma janela que deixa entrar o sol. Naquela tarde, Eduardo pendurou 2 quadros na parede de casa. Ao lado da fotografia de Dona Célia, colocou uma imagem pequena de Aurora, capturada ali mesmo com uma rosa branca na mão. Abaixo, um título simples e direto: As Mães que se Encontram. Mais tarde, ele visitou a capela do hospital com Aurora e Miguel, levando 12 de fevereiro em setembro, pois o amor não se importa com datas. Aurora ajoelhou-se, tocando-se o banco de madeira. Obrigada por ter sido mãe quando eu fugi de ser, murmurou suavemente. Voltei. Estou com ele agora e com a senhora também, Dona Célia. No retorno, a casa estava repleta de vozes. Dona Rita pedia a canção habitual, enquanto seu Olavo ria de uma piada já conhecida. Dona Neuza chamava todos pelo nome da irmã e, sem querer, acertava o de Aurora. A vida seguia seu curso natural e Eduardo abriu a caixa de costura de sua mãe. Ele guardou na mesma gavetinha da Singer as 2 metades da pulseira, agora unidas por um pequeno pedaço de linha azul, o mesmo que serviu para uma primeira barra de calça que Dona Célia fez para ele. Com a chegada de Aurora, o tempo passou suavemente, e a casa de Dona Célia ganhou novas cores, aromas e recomeços.
No pátio, os idosos cultivavam manjericão e hortelã, enquanto as manhãs exalavam o cheiro de pão assando e café fresco. Nas tardes, a boa lembrança aquecia, mesmo nas falhas. Eduardo caminhava agora com passos mais leves, e o peso das antigas perguntas transformou-se em gratidão. Certa noite, enquanto organizava as gavetas da antiga máquina de costura, ele se deparou com o último bilhete de Dona Célia, esquecido entre retalhos de tecido. Nele estava escrito que, se um dia aquela casa estivesse repleta de risadas e com o aroma de pão fresco, era sinal de que tudo havia dado certo. E se houvesse perdão, era porque a linha tinha chegado ao seu ponto final. Eduardo leu em silêncio, e um sorriso brotou junto a uma lágrima, pois a linha finalmente alcançara seu último ponto. Naquela noite, ele convocou todos para o pátio. Os mais velhos, os voluntários, Cida, Aurora e o pequeno Miguel. Dispensou uma toalha rendada sobre a mesa e acendeu uma vela ao lado da foto de Dona Célia. Essa casa nasceu de um erro, afirmou dirigindo-se a Aurora. Mas o erro se transformou em amor, e o amor se converteu em abrigo. Hoje não costuramos apenas roupas, mas vidas que o tempo tentou desfiar. Aurora enxugou os olhos enquanto Cida completou, sorrindo. Será que todos entenderam a profundidade daquela transformação? Cada ponto representa uma lembrança de quem nunca desistiu de amar. Miguel levantou a mão e exclamou: Vovó Célia vai ficar feliz lá no céu. Todos riram entre lágrimas, e o riso soou leve, como se encerrassem um ciclo com o coração pleno. Essa atmosfera de alegria contrastava com a reviravolta na vida de Eduardo, que não se limitou a descobrir suas origens, mas também a perceber a direção que estava tomando. Aquela casa, nascida da dor e tecida com perdão, agora abrigava histórias, segundas chances e novos começos. Com um sorriso que também era uma oração, ele declarou que, embora não houvesse fogos de artifício ou manchetes, havia algo muito maior: o espaço exato onde a história decidiu se encaixar. Essa transformação não trouxe riqueza, mas sim uma conexão profunda com suas raízes e duas mãos acolhedoras para o menino que agora se tornara homem. Em momentos de reflexão, ele se pegava observando a Aurora, que costurava na sombra do corredor, com dedos firmes e olhar sereno. Filho, ela dizia com um orgulho tranquilo, sua mãe me perdoou antes mesmo que eu pedisse. Ela me deu você e ainda me proporcionou um lugar para terminar a vida em paz. Ele respondia, sorrindo, que esse era o jeito dela de ensinar que o amor não precisa de um nome específico para ser genuíno. Enquanto o rádio tocava suavemente a música favorita de Dona Célia, Eduardo olhou para o céu e murmurou: A senhora tinha razão, mãe. A costura da vida só se completa quando aprendemos a perdoar. Se essa história tocou seu coração, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que acredita que o amor sempre encontra um caminho, mesmo quando parece tarde demais. E então, o que você achou dessa narrativa? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber. Não saia daí. Clique agora na próxima narrativa que surge na tela, pois estaremos juntos em mais uma fascinante história da vida real.